Então, recentemente, quando eu estava na Amazon fazendo algumas procuras para alguns mangás que eu queria muito, né? Eu costumo adicionar meu carrinho, né? Que não vou comprar tudo, mas eu deixo lá como se fosse uma lista de desejos, porque eu acho melhor do que, de fato, criar uma lista de desejos, não sei porquê. Mas eu estou com alguns mangás, manuais, yaoi, pra eu ler, né? Eu sou muito fã desse gênero e a cada ano que passa estão sendo traduzidas mais obras, né? Algumas editoras estão trazendo para cá, pro Brasil. E saíram algumas opções aí pra quem gosta de ter um mangá físico, traduzido bonitinho em PTBR e tudo mais. E oficial. E eu estava fazendo algumas procuras, né? Porque eu queria comprar mais coisas. Eu tinha acabado de comprar a Você Me Deixa Sem Fôlego, os 2 primeiros volumes. E eu achava que eu não ia gostar, mas eu gostei muito. Enquanto eu estava procurando, me levaram a ficar algumas nojeiras, umas aberrações que eu pensava assim, tipo, caramba, verdade, isso existe e ainda foi traduzido, ainda foi trazido pra cá. E por isso eu decidi criar essa lista aqui, esse top 5 mangás que eu não compro nem pelo caso. Talvez você também conheça como Dakaritai Otoko. Eu, inclusive, conheço sim, já que quando eu era menor e mais sem noção, eu vi o anime dessa merda e eu não tinha muito senso crítico, eu tava muito pouco ciente dessa cultura do estupro já há um tempo. E eu acabava consumindo umas obras que tinham muitas situações forçosas às vezes. E o Dakaichi é exatamente isso. Logo no primeiro episódio, o protagonista do anime, o Takatsu Saijou, é levado para casa pelo Junta Azumaya, um novo colega de trabalho, após ele ter desmaiado de embriaguez. Quando ele acorda, ele tá na cama do Junta, completamente nu, e o infeliz ainda tenta ir pra cima do Takato, que tenta se trancar no banheiro, mas não consegue. O Junta ainda beija ele algumas vezes. Depois disso, ele consegue ir embora, ele fica sozinho por um tempo na sala do Junta, e no outro dia ele aparece no trabalho, já não sei como exatamente. Mas depois disso, o Junta ainda tenta se jogar pra cima do Takato algumas vezes. A partir daí o romance se desenvolve, porque ele vai cedendo cada vez mais, porque aparentemente ele gosta, e ele vai se apaixonando, cara, meu Deus. Como se a premissa, por si só, já não fosse absurda no anime, eu tive o desprazer de descobrir, por meio de acho que de um vídeo do Bunka Pop, inclusive, aí depois eu fui pesquisar, mas que no mangá rola realmente um estupro, de forma muito mais direta, o Takata nem precisou ceder nada. E se só no anime já era desconfortável ver essa cena, porque ela sequer era ainda tão absurda, imagina ler uma merda dessa no mangá. Sério, eu nunca compraria essa merda. Eu não recomendo que ninguém compre também. O segundo item dessa lista é o Honor Off, que foi trazido pela New Pop aqui pro Brasil. Ai, Farinha, mas qual que é o problema de Honor Off? Como assim? Isso quer dizer... Não me entenda mal, não me entenda mal. Eu não sei muito sobre Honor Off, mas o que eu sei me basta completamente. É muito feio, assim, eu me sinto meio mal julgando o estilo dos outros e tudo mais, mas essa obra passa exatamente essa vibe aqui, mano. Não me desce. O terceiro item dessa lista é o The Dangerous Convenience Store, que foi trazido pela New Pop aqui pro Brasil. E inclusive eu queria só ressaltar que eles têm a pachorra de cobrar mais de R$60 por cada volume. Tenha dó. Quando o finado Yaoi Toshokan ainda era vivo, que pros leigos, esse era o mangá livre das Fujoshis e Fundantes, tá? Era um site só com Yaoi traduzido pelas scans. Eu cheguei a me aventurar por esta belíssima obra porque eu vi algum desalmado comentando super bem no Twitter e eu pensei, nossa, que legal, vou ler. E obviamente eu não fui muito longe com essa leitura. E assim, existem 2 motivos pra eu não tocar nessa mangá. O primeiro é que eu não suporto semi assim. Me irrita muito essa vibe de durão, mafioso, CEO. Problema, ai, vai tomar no cu. E segundo, é muita putaria. Mas não me entenda mal. Eu não sou nenhuma conservadia adolescente TikTok com nojo de sexo e que acha que cena mais 18 em filme é problemática, desnecessária. Eu não me incomodo de jeito nenhum que os personagens tenham relações, sintam tesão. Só que eu tenho um pavor de obra que já começa desse jeito e sempre de uma forma super esquisita. Porque uma coisa é os personagens fazerem sexo e terem uma rotina sexual ativa, como em Candy Color Paradox, Outsider Communication, o próprio Você Me Deixa Sem Fôlego. Outra coisa é os painéis e os plots serem basicamente um hentai, assim, eu particularmente
realmente não gosto. Eu tô ali pelo romance e pelo sexo. Não só pelas cenas de sexo com os painéis que os caras estão com as pernas abertas. Que é isso, cara, calma. Então, todo capítulo é isso. E pra seririqueiras aí que gostam de ver hentai gay, tudo bem, mas não é a minha praia. Pra você ter uma noção, o plot começa porque o tal do ativo mafioso Beon Gang-woo, ele passa todos os dias na loja de conveniência em que o protagonista, o Eui-jun, eu não sei pronunciar esse nome, trabalha. E ele vai lá todos os dias, todo santo dia, pra comprar camisinha, sempre. Sempre. Olha como é transudo, olha como é legal isso, meu Deus. E o Meiwa, ele gosta de enfatizar que são camisas XXL. Então, realmente é aquela trope do mafioso, malvadão, pirocudo, com aparência digna de ilustração de capa de livro pornô pra mulherada melar calcinha, com os mesmos clichês de sempre. Inclusive, nada contra a mulherada molhar calcinha, mas tudo contra essa falta de criatividade, esses estereótipos irritantes. Se eu quisesse um cara insuportável, eu podia só parar de ler e olhar pra vida real e ficar vendo todos os homens da vida real que são todos insuportáveis. O quarto item dessa lista é o Den Count, que foi trazido pro Brasil pela editora New Pop. Não sei por que ela foi trazendo essas merdas pra cá, ninguém pediu. E eu queria só falar que eu achei engraçado, porque tem uns volumes que estão custando tipo R$11, ninguém quer essa porra, por que vocês trouxeram? Mais ou menos nessa mesma época do The Dangerous Convenience Store, eu me deparei com Ten Count. Eu não lembro se foi no próprio Mangá Livre ou no Clube Mangás, que eu lembro que não foi no Yaoi Shokan. Mas enfim, esse foi o que eu mais li da lista, tá? E tirando talvez os que eu tenha visto anime, mas de ler mesmo foi o que eu mais li. E o meu problema com ele aqui são vários. E o pior é que ainda tiveram a pachorra de ameaçar adaptar essa bomba pra anime. Aí, mas não deu certo. Por vários motivos. Depois talvez eu faça até um vídeo sobre, mas enfim. Eu queria começar dizendo que se você gosta de romance, isso daqui é um verdadeiro filme de terror. É realmente assim uma relação ultra desconfortável, pautada somente em sexo. E os personagens em si não têm muita personalidade, não fazem muita coisa além disso. Além de que o contexto psicossocial do Shirotani, que é o protagonista, o Uki, ele, sim, que, tipo assim, ele não é interessante pra ele estar fazendo sexo. Tipo, não é hora disso. Ele é, assim, muito transtornado. Ele tem muitos problemas com isso. E muitas das vezes em que atos são consumados, ele não parece nem querer. É, tipo assim, é terrível. Mas, enfim. A trama corre em volta do Shirotani, um secretário corporativo que tem transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, TOC, no nível em que sempre que é possível ele anda de máscara, de luva, ele lava a mão até começar a criar úlceras sem se lesionar, sabe? A casa dele, as roupas estavam sempre na máquina de lavar porque ele odeia a ideia de se sujar, odeia a ideia de sujeira, né? Praticamente também um germifóbico. Só que ao longo do caminho, ele conhece um terapeuta terrível, diga-se de passagem, chamado Kurose, que quer tratar ele de modo que o tratamento consiste em dar espaços, né? Por isso o nome, tem count. Só que conforme esse tratamento é extremamente difícil, desconfortável, ele vai acontecendo, o Kurose meio que se aproveita disso, ele vai tendo relações super esquisitas com o próprio paciente, que odeia se sujar, isso nem faz sentido, ele não quer aquilo. Ainda mais, levando em consideração o estado dele, tipo, isso não era pra acontecer, por que isso acontece, por que ele faz isso? Esse cara é um pau no cu. As cenas parecem sempre são sempre muito desconfortáveis, e além disso, não tem muito que você gostar dos personagens também, tipo, meio que gira em torno disso só, infelizmente, desses momentos terríveis, desconfortáveis. O anime todo, não, o mangá todo, ele tem uma vibe meio desconfortável. Quando eu li, eu não sabia nem o que sentir exatamente, porque só tinha uma vibe muito ruim, mano, perdeu o clima. O quinto e último volume dessa lista foi trazido pela New Pop, certo? Eu estou falando dele mesmo, de Given. E a história gira em torno de um jovem gay chamado Mafuyu Sato, que tinha um relacionamento fracassado devido ao suicídio de seu parceiro, que deixou para trás apenas um baixo que ele costumava tocar. Assim, o Mafuyu tenta aprender a tocar sozinho, numa esperança de se aproximar mais do seu falecido ex-namorado, só que ele não tem muito êxito a priori. Mas então, ele conhece o Hitsuka Uenoyama, um guitarrista que estuda na mesma escola que ele, e pede para que ele ensine a trocar as cordas do baixo. E depois até a tocar também. No começo, o Uenoyama não gosta muito da ideia de ter que ensinar o cara a tocar baixo. Mas depois ele descobre que o Mafuyu tem uma voz simplesmente angelical e muito bonita. E o convida para sua banda. Com o tempo, ambos vão se conhecendo melhor e desenvolvendo um relacionamento muito bonito, cheio de camadas. Tá. Pelo que eu entendi, a autora parece que não consegue escrever cenas sexuais de forma consensual e saudável. Em algum momento, chega a rolar abuso sexual dentro de uns relacionamentos, porque ela simplesmente não consegue escrever cenas de sexo sem deixar qualquer leitor desconfortável de tão tóxico que é.
E eu fui dar uma olhada depois, e realmente eu entendo porque que tanta gente odeia e revende depois que compra. Porque deve ser muito frustrante ler um montão de páginas com falas tão bonitas, um desenvolvimento de arco, evolução de personagem, pra depois vir uma merda dessa. E além disso, também tem outro fator que eu não cheguei a tirar a prova, porque eu não fui atrás de ler, mas eu li algumas resenhas sobre, de algumas fãs que se decepcionaram bastante. Mas o pessoal comenta muito que o encerramento, né, os últimos capítulos, tem um final meio abrupto. E que a autora parece esquecer quem são os personagens que são protagonistas. Muito pró. Por último, muita gente também reclama da relação super esquisita que o Mafuio tem com o ex morto dele no mangá, parecendo que ele não superou direito quando ele tá com o Yama. Mas eu não sei se as filmes da galera isso faz sentido, porque eu só vi o anime, no caso, eu não li o mangá. E nem pretendo.